Muito bem, agora queremos olhar mais de perto os textos bíblicos antes lidos, tanto o Evangelho como o texto do profeta Ezequiel, mas a nossa base, o nosso ponto de partida para essa reflexão é o Salmo 130, verso 1, onde lemos: das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz. Das profundezas nos lembra de abatimento, nos lembra desolação, nos lembra depressão. Das profundezas, como diríamos no nosso linguajar, nos lembra de estar no fundo do poço. Das profundezas é também uma expressão apropriada para este tempo da Quaresma em que nós vivemos. Não é um vírus biológico que nos isola de Deus, mas podemos dizer que é o vírus do pecado que nos separa de Deus, nos isola de Deus, nos coloca em isolamento. É como disse o profeta Isaías: porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Certamente são nossos pecados que nos colocam no fundo do poço. E então olhamos para o Salmo 130 como um todo. Este salmo era um salmo de peregrinação, muito usado pelos israelitas, que de todas as partes se dirigiam em peregrinação até Jerusalém, a cidade santa, para visitarem o templo. E quando chegavam perto da cidade, costumavam confessar os seus pecados. E o Salmo 130 é um destes salmos. O salmista chega a dizer: Senhor, se você fizesse uma lista dos nossos pecados, quem, Senhor, escaparia da tua condenação? Ou seja, o povo reconhece sua condição de pecadores, reconhece que estão no fundo do poço. No fundo do poço também se encontrava o povo de Israel, conforme a leitura do profeta Ezequiel. Em razão de sua desobediência a Deus, o povo foi levado para a escravidão em terra distante, na Babilônia. E lá, Deus mostrou ao profeta Ezequiel como estava a situação do povo, em pleno e total abatimento. O povo estava desolado, e no verso 11 nós podemos ler como eles se encontravam. Eles disseram: os nossos os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Na verdade, na sua visão, Ezequiel viu um vale de ossos secos. Assim era a realidade do povo de Israel. No fundo do poço também se encontravam as irmãs Marta e Maria, diante do falecimento do irmão Lázaro, desoladas, prostradas. E eu tenho a impressão de que no fundo do poço se encontra também a humanidade, neste tempo de pandemia por causa do coronavírus, meio sem perspectivas, meio sem saber para onde ir, o que fazer, meio sem saber como será o amanhã. E você? Como você se encontra? Você está prostrado? Você está prostrada no fundo do poço? Ou você vê perspectivas e está pronto e pronta para reagir? Reagir é a palavra. E exatamente é isso que o salmista nos mostra. Ele começa dizendo: das profundezas eu clamo. Sabem, em tempos de tranquilidade, quando tudo vai bem, nós costumamos orar. E às vezes oramos até para cumprir uma certa formalidade. Mas em tempos de angústia, quando nós nos encontramos no fundo do poço, nós clamamos. Não é verdade? Nós suplicamos. Irmãos e irmãs, é hora de clamar, é hora de suplicar. Meu sentimento é que na conjuntura mundial atual,
a autossuficiência humana já desapareceu, se evaporou. No entanto, o povo de Deus pode clamar ao Deus Criador, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O povo de Deus pode clamar ao Deus que amou a humanidade e deu o seu próprio Filho. Não poupou seu Filho, mas o entregou ao sofrimento e à morte, e então prometeu, junto com Jesus, Ele dará todas as coisas aos que nele creem e esperam. Bom, outra coisa importante que encontramos no Salmo é que Deus nos tira do nosso isolamento provocado pelo pecado. O salmista afirma: Senhor, contigo está o perdão. O perdão e a paz que vem do perdão reanimam o ser humano. O perdão de Deus é vital para sair da prostração e da depressão, para sair do abatimento. A palavra de Deus nos levanta. Que maravilhosa perspectiva de vida. Outro detalhe do Salmo: o salmista diz: Senhor, eu aguardo ansioso a ajuda de Deus e confio na sua palavra. É como se o salmista dissesse: olha, Senhor, eu não confio em qualquer verdade, eu não sigo qualquer orientação ou revelação, mas eu confio na tua palavra. Repito, é a palavra do Senhor que tira o ser humano do seu abatimento e do fundo do poço. Vamos olhar o exemplo do povo de Israel, lá no exílio. Quando o profeta Ezequiel viu o povo abatido e prostrado, quando ele viu aquele vale dos ossos secos, Deus lhe perguntou: será que estes ossos podem ter vida de novo? E então Deus ordenou: profetiza a estes ossos secos e dize-lhes, fala a estes ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ou seja, a palavra de Deus, através do profeta, reanimou o povo, deu nova vida, novo ânimo, novas perspectivas ao povo, e Deus o trouxe de volta para Jerusalém. Mas esta palavra de Deus, através do profeta, fala a estes ossos secos, ela tem também uma perspectiva eterna. Nós podemos sobreviver à pandemia do coronavírus. Queira Deus que todos nós possamos atravessar este tempo com saúde. Podemos sobreviver a muitos outros problemas, mas vai chegar um momento em que a morte vai nos prostrar. E então, ficaremos no fundo do poço? É claro que não. Porque o Deus que nos criou do pó da terra, pela sua palavra, também nos despertará e nos chamará do pó da terra e nos dará em Cristo uma nova vida, no novo céu e na nova terra. Esta foi também a esperança de Marta, a irmã de Lázaro, quando ela testemunhou dizendo: Senhor, eu acredito que Ele vai ressuscitar no último dia, junto com todos os santos. Uma palavra em conclusão, uma palavra de consolo e uma palavra de encorajamento. Diante do túmulo de Lázaro e vendo o sofrimento de sua irmã Marta, Jesus chorou com ela. Na verdade era Maria. Vendo o choro de Maria, Jesus chorou com ela. Este fato é extremamente consolador. Observem que Jesus sentiu a dor de Marta, Jesus sentiu o choro de Marta, Jesus sentiu as aflições e angústias de Maria e de Marta. Do mesmo modo, Jesus sente também nossas dores, nossas aflições, nossas angústias. Jesus conhece nossa prostração.
Jesus conhece nosso desespero. Jesus nos ouve. Ele sente conosco. Ele já carregou todas as nossas dores e pecados. Ele está conosco. Às vezes nós temos a sensação de que Ele está distante, de que Ele está longe. Marta e Maria também disseram: olha, Senhor, se você tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. No entanto, Jesus não falha. Ele, no momento certo e nos seus propósitos, está junto daqueles que nele confiam. E agora uma palavra de encorajamento para a igreja. Muitos dos nossos irmãos e irmãs estão em isolamento em casa, em suas casas, mas a igreja não está em isolamento. A igreja é viva, dinâmica e ativa. A igreja, que são os cristãos, continua ouvindo a palavra do Senhor. A igreja continua lendo a palavra do Senhor. A igreja continua orando e clamando ao Senhor. A igreja continua adorando a Deus, continua testemunhando o amor de Deus, continua ofertando, continua ajudando o semelhante, continua animando os irmãos. Que Deus nos conserve uma igreja viva, alegre, dinâmica em nossa atuação. E mesmo isolados, que nós sejamos aquela igreja viva, confiante e esperançosa que Deus espera de todos nós. Amém.